Olá, gente. Estamos continuando aqui nosso caminhar, né, do pensamento marxista. A gente teve duas aulas, né, já, e tivemos também um momento de interação para a gente começar a refletir até sobre os acontecimentos atuais que estamos vivenciando e quanto isso, principalmente quando a gente foca na temática da economia, como isso se atrela o pensamento de Marx com o seu próprio estudo da própria sociedade capitalista complexa, né? A gente vai dar continuidade ao pensamento do marxista, o pensamento marxista, dentro do âmbito da sociologia, dentro do âmbito da sociologia jurídica, propriamente do direito. Como a gente viu, né, todo o pensar do Marx, né, ele tem essa semelhança porque ele coloca que a mudança da sociedade, e é isso que ele vai propor, que vai diferenciar de todos os outros teóricos, é que o Marx ele não vai propor apenas uma teoria. Ele vai propor, na verdade, uma mudança de uma sociedade como um todo. E isso diz muito respeito porque ele diz que só há possibilidade dessa mudança social se houver o que ele coloca, que é a luta de classes, né? E a gente vai ver que isso é levado à quinta potência no momento que ele começa a estudar como a sociedade complexa capitalista se forma. A gente viu muito isso quando vocês assistiram, por exemplo, o filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, né? Que ele pega bem o período fordista, né, de produção, onde o trabalhador ele acaba não tendo nem consciência do que ele está produzindo no final. Isso a gente até abordou no nosso encontro passado. E que ele vai colocar isso justamente como alienação. E essa alienação é que inviabiliza o trabalhador realmente de seguir para que ele realmente fomente a luta de classes e fomente essa mudança social dentro do papel social e dentro da realidade a qual ele está vivenciando. Que ele vai identificar que dentro dessa grande roda viva do capitalismo, o capitalismo ele não vai possibilitar que esse proletariado, que esse trabalhador tenha ascensão para uma outra classe social a qual está entregue à burguesia, né? E aí ele vai colocar uma coisa fantástica, que é justamente por isso que a gente está aprendendo Marx dentro de um curso de direito. Porque o marxismo e a teoria que Marx vai desenvolver vai influenciar nitidamente e fortemente, por exemplo, o direito trabalhista que a gente tem hoje e como a gente entende sobre realmente o direito trabalhista. Por quê? O Marx, na verdade, ele vai fazer, dentro das suas obras, né, e da sua teoria, ele vai fazer uma crítica ferrenha ao governo da política de Gotas, né, que é justamente todo esse planejamento capitalista em volta das fábricas, das indústrias, a qual os trabalhadores eram submetidos. E aí ele vai começar a analisar, por exemplo, uma coisa básica que demorou anos para a gente conseguir, que é a questão da redução da carga horária de trabalho, né, do tempo de trabalho. Ele identifica que o proletariado ele é submetido a níveis de trabalho quase subhumanos para ganhar ao final do mês uma quantia quase mínima do lucro arrecadado perante a empresa. E é isso que a gente viu nas aulas passadas, que ele diz sobre a mais-valia. Que, volto a dizer, Marx não era contra a divisão do lucro. Ele era contra como essa divisão do lucro era feita. E é isso que a gente vê na mais-valia, onde a maior parte da lucratividade fica pelo dono da empresa, né, a burguesia, e uma parte mínima ficaria para o proletariado. E aí ele começa a ver todas essas nuances, né? E é tão incrível esse fenômeno que vocês devem ter lido no artigo que eu coloquei para vocês no portal, que justamente faz essa liga entre o marxismo e o direito do trabalho, o direito trabalhista, que com certeza vocês estão estudando, porque ele começa a colocar uma nova lente de ver essa realidade trabalhista dentro da sociedade lá da época dele, de Revolução Industrial, etc. E se pensar nos âmbitos de hoje, a influência de Marx é gigantesca, que acaba culminando totalmente na Constituição de 88, que é quando isso se acende e já começava a ser desenvolvido desde a época de Vargas, né? Em relação à mudança dentro do âmbito de Brasil, né? Do pensar realmente de como esses trabalhadores poderiam reivindicar essas leis trabalhistas. Por quê? Porque ele coloca que no momento que esse trabalhador ele acaba ultrapassando essa alienação
e tendo realmente consciência do quão injusto e quão subhumano é colocado essas relações de trabalho perante a ele começa a identificar que sim, o trabalhador, no momento que ele tem a consciência disso, aí sim vai começar a ocorrer a luta de classes. Porque esse trabalhador ele vai começar a reivindicar melhorias de trabalho. E aí começa realmente um embate entre o trabalhador e o dono da empresa. Porque esse trabalhador vai o quê? A formação de quê? Dos sindicatos. Os sindicatos trabalhistas vão ter realmente todo o seu fenômeno apaziguado justamente na conjuntura realmente das leis trabalhistas dentro do pensamento marxista. E aí a gente tem realmente um fenômeno sem igual, sem precedentes, que acaba influenciando todo o nosso decorrer, principalmente no pensar realmente as leis trabalhistas desenvolvidas dentro do Brasil, por exemplo. O Marx ele vai ser um ferrenho porta-bandeiras dessa redução da carga horária de trabalho, de melhores condições de trabalho, enfim. Realmente é um leque de opções que aí o Marx vai desenvolver que vai acabar influenciando nitidamente o direito e vai fazer uma crítica também a esse direito, a própria ciência do direito propriamente dito. Porque o que acontece? Como a gente está vendo aqui, o direito ele acaba sendo um espelho da própria sociedade. E tem que ser, na verdade, um espelho da própria sociedade. Sendo que aí o Marx ele está identificando que, na verdade, não é bem assim. A gente vai ter um direito, uma normativa e normas que, na verdade, vão beneficiar apenas uma classe social em detrimento de uma classe altamente oprimida perante essa roda do capital. E com isso, tendo essa análise, essa reflexão, né, o Marx acaba instigando esses trabalhadores a buscarem, sim, melhorias de trabalho e seus próprios direitos trabalhistas. Se é que a gente pode falar nessa terminologia de direitos trabalhistas nesse período. Porque como é que ele começa a fazer isso? Ele, na obra dele, ele vai começar a dar vários exemplos em diversos outros países de situações onde esses proletariados eram colocados em situações desumanas de trabalho. E aí o Marx vai começar a analisar esse tipo de fenômeno. Isso que é o fantástico, por isso que a gente está até estudando Marx tão veemente, por isso que é quase impossível a gente estar fazendo assim, um processo que eu digo que é literalmente evolucionário, porque realmente você aprender Marx e não é nem aprender propriamente dito. Na verdade, acabar falando de Marx em apenas 3 aulas eu acho quase um fenômeno, porque realmente a obra de Marx é uma obra muito sofisticada. Porque ele acaba fazendo todo um trajeto do estudo do capitalismo e acaba influenciando, impactando intimamente o contexto da sociedade. Porque não sei se ele queria fazer isso, eu acho que sim, porque no momento que ele acaba instigando com a teoria dele, que é preciso ter essa consciência da realidade a qual estamos vivendo, ele acaba instigando os trabalhadores ao quê? A formação dos sindicatos, a formação de grupos e entender que sim, no momento que os trabalhadores se unem em prol dessa causa de melhoria de trabalho, sim, você cria uma força motriz sem precedentes. Que ele ousa dizer que Marx acertou nesse ponto, enfim, se é que a gente pode dizer que ele errou em algum ponto ou acertou em outros, porque dentro de sociologia é muito difícil a gente falar em certo ou errado, mas a gente pode identificar que ele foi muito prudente no dizer que no momento que os trabalhadores se unem, no momento que os trabalhadores, sim, se voltam à busca de melhoria de trabalho, é criada uma força sem precedente que a própria roda do capital não espera. Porque, como a gente próprio vê na história, se no momento que você não tem uma luta de classe, essa classe oprimida ela tende a ficar nessa opressão eternamente. Mas no momento que você dá o que? As ferramentas de consciência necessária, não. Aí ocasiona a luta de classe, aí ocasiona uma mudança social. E é isso que Marx procura. Ocasionar uma mudança do próprio mundo, no sentido social. E é isso que ele faz a partir do estudo da própria economia, do próprio dizer realmente da sociedade capitalista. Então, é notório que a gente começa a ver realmente a mudança que ele acaba ocasionando dentro do direito do trabalho. A gente, acho que você já deve ter visto no artigo, né, que a gente colocou no portal, que antes da teoria marxista, realmente era quase colocado essa classe proletariada, principalmente no sentido de revolução industrial, no sentido de, a gente pode pegar até o exemplo da própria fábrica, no sentido simbólico mesmo do que a gente entende sobre a roda do capital,
que esses trabalhadores, é como a gente viu nos tempos modernos de Charlie Chaplin, eram colocados com uma forma repetitiva e parecida um ratinho dentro daquelas bolas de brinquedo que vivenciam o dia, chegam em casa recebendo seu dinheiro, etc., pagando minimamente as contas e por aí se dizer. E se a gente começar a pensar nisso, a gente vê que do fenômeno que a gente está vivenciando agora dessa pandemia, a gente vê, na verdade, que a gente pode fazer uma liga total, não para o que a gente está vivenciando hoje, mas o que, é que a gente vai vivenciar posteriormente a isso. Porque, com certeza, é óbvio que uma paralisação total, por exemplo, do comércio, como a gente está vivenciando, é óbvio que vai afetar muito o grande empresário. Mas com certeza vai afetar gigantemente o pequeno empreendedor e o médio empreendedor e também os proletariados, mais ainda do que qualquer coisa, que vão ficar sem seus empregos. Esse é o medo que ecoa na nossa sociedade, até tão grande quanto o próprio vírus em si. Porque é literalmente o que é que vai acontecer após esse vírus, né, essa pandemia. Enfim, e é muito interessante como é que a gente pode atrelar isso ao pensamento do Marx. Porque ele falava já que no momento que acontece algum tipo de desastre perante a roda, a primeira classe que vai ser rachada vai ser a classe proletariada, porque ela está abaixo da roda. E essa roda continua a esmagar, 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 principalmente quem está na base dela. E a gente tem que entender muito bem isso. Porque o Marx ele coloca realmente essa consciência, principalmente no âmbito do direito. Se a gente pensar no direito trabalhista, se a gente pensar no direito do trabalho propriamente dito, é impossível a gente não fazer essa liga com o marxismo propriamente dito. A gente pode ousar a dizer que o direito do trabalho nem existiria propriamente dito se não tivesse essa consciência que o Marx colocou sobre a própria visão do trabalhador. E perante muitos anos, não só no Brasil, mas na conjuntura global, foi colocado de lado essa conjuntura do trabalhador. Por quê? Não era interesse da burguesia que o trabalhador tivesse essa ascensão, que ele deixasse de ser proletariado e se tornasse algo diferente, ou algo com uma classe superior mais benéfica, por assim dizer. Porque toda a estrutura do capitalismo é uma estrutura, principalmente essa roda que a gente está falando tanto dessa roda, ela é uma roda montada justamente para você não ter uma ascensão social, principalmente da classe de base. Na verdade, essa roda é montada para que todas as classes sociais elas continuem nas conjunturas de poder e sempre replicando e replicando e replicando essas conjunturas. Por isso que o direito do trabalho ele é totalmente, intimamente ligado à ideia que a gente entende sobre o marxismo propriamente dito. E isso é muito importante vocês desvincularem Marx da questão política, apesar de, volto a dizer, política é basicamente tudo. São essas relações pessoais e relações de poder, enfim. Isso é importantíssimo também. Mas Marx ele faz muito mais do que isso. Ele dá todas as conjunturas e todos os preceitos em diversas áreas da ciência da humanidade, seja na economia, seja na sociologia, seja na ciência política, enfim. E por isso a gente consegue tão facilmente ligar o direito do trabalho e o próprio direito no sentido disso. E como o marxismo também faz uma análise crítica da própria ciência do direito e como ela tem que ser responsabilizada e como ela tem que ser reflexo sobre a classe social do proletariado. Atrelado a isso, né, a gente começa a racionalizar, e a gente aprendeu isso na aula passada, que isso também que a gente está falando agora é uma crítica que Marx faz ao sistema capitalista. Mas aí a gente volta a dizer que o grande diferencial de Marx, além de tudo isso, é que Marx ele não vai fazer apenas uma crítica propriamente dita, né? Ele vai dar o exemplo da própria mudança social. E aí a gente vai começar a entender como ele desenvolve o pensamento dele do Estado social comunista, né? E a gente vai entender, primeiramente, que socialismo e comunismo são coisas distintas. Estejam em foco disso. Com certeza vocês vão ter um aparato aí também dentro da ciência política, mas é importante também a gente trazer isso dentro da sociologia, porque é justamente essa mudança social que ele traz também para dentro do direito propriamente dito. Ele já faz essa mudança no sentido que ele mostra as arestas e as feridas que o proletariado e o trabalhador sofrem dentro do sistema do capital, desse capital selvagem, né? Desse capital do capitalismo onde a produção em massa e a subjugação dessas classes sociais de base sofrem. Mas aí, Marx, vendo, né, que a sociedade complexa capitalista, ela se desenvolve como? Né?
Para ele, na verdade, ele coloca quase como fosse uma receita de bolo para chegar até o estado do comunismo propriamente dito. Para ele, Marx, primeiro você tem uma sociedade tipo feudal. É, vamos dizer que é a sociedade feudal, onde tem aquelas relações quase mercantis, né, ou mercantis, do feudo, do rei, etc. e tal. E para ele, Marx, ele diz que após esse estado feudal, você vai ter a passagem para a sociedade capitalista complexa propriamente dita, né? E após essa sociedade que estaria no auge do capitalismo propriamente dito, esse capitalismo, esse sistema capitalista, essa sociedade capitalista, ela se findaria. Ela não se sustentaria mais. E aí como é que ia ocorrer? Mediante essa luta de classes, mediante essa opressão da classe da burguesia, dos donos das empresas, ao proletariado, aos trabalhadores de base, o que ia ocorrer? Os trabalhadores eles poderiam até ser eleitos democraticamente para como presidentes, cargos políticos de alta patente, enfim, de alta classe, de poder, etc. Sendo que para Marx, a burguesia jamais deixaria esses indivíduos oriundos da classe proletariada permanecerem no poder, porque eles não sentiriam medo dessa mudança do próprio poder propriamente dito. E aí Marx coloca que no momento que isso acontece, no momento que é alçado democraticamente esses indivíduos da classe proletariada, deve ocorrer o que ele chama de a ditadura do proletariado, a ditadura dos trabalhadores, propriamente dito. E aí se instala então o que que ele determina como o socialismo, o governo socialista, onde o Estado seria absoluto na figura dessa ditadura do proletariado, onde a gente conseguiria controlar esses embates das classes sociais e começaria a quebrar justamente essa, essa, esse fenômeno opressor perante o proletariado e posteriormente a isso começaria a se colocar um estado de paz, um estado onde as diferenças sociais, as diferenças de classe, as diferenças profissionais não teriam sentido. E aí seria colocado o que ele diz, o Estado comunista, que seria um Estado onde não existiria Estado, uma sociedade que não existiria Estado, onde todos seriam regidos apenas pela paz da comum convivência entre indivíduos. Então a gente vê que socialismo e comunismo são etapas diferentes dentro do pensamento do Marx. E aí eu faço até a pergunta, e vou fazer essa pergunta para vocês também nos nossos encontros. Muito se fala de comunismo, socialismo, mas na verdade, se a gente tiver como pauta o pensamento marxista, nenhum desses exemplos, tanto do socialismo como do comunismo, não existiram na sociedade mundial. E ouso dizer que talvez nunca existam. Por quê? Se você pegar os exemplos que dos exemplos que nós temos mundiais, primeiro, não existe nenhum exemplo de comunismo propriamente dito. Nós temos exemplos de socialismo. E ouso dizer, bem entre aspas, exemplos de socialismo. Por quê? Vamos pegar a questão da União Soviética, da China, de Cuba, etc. Esses países ditos socialistas e barra comunistas, erroneamente, a gente pode até questionar que eles não foram nem socialistas propriamente dito dentro do pensamento marxista. Por quê? Para Marx, para você se desenvolver até assumir o governo socialista, você primeiro de tudo teria que se findar uma sociedade altamente capitalista. E no caso, por exemplo, da União Soviética, vamos colocar a União Soviética como exemplo. A União Soviética, ela saiu de um estado literalmente feudal e já ingressou diretamente para um governo dito socialista. Ou seja, houve uma queima aí de etapas. Por quê? Para o pensamento de Marx, o ideal e o lógico seria que a União Soviética, por exemplo, saiu de um governo quase feudal, de uma sociedade quase feudal, e desenvolveu uma sociedade extremamente capitalista complexa. E após essa sociedade extremamente capitalista complexa, aí que sim ia ser desenvolvido um governo socialista, a ditadura aí do proletariado e, por consequência, posteriormente, seria colocado e ingressado legitimamente o governo comunista, da paz entre os outros. A gente não vê essa receita de bolo em nenhum tipo de exemplo, seja a União Soviética, seja a China, seja em Cuba e por aí vai.
A gente vê aí realmente uma queima de etapas de sociedades que estavam realmente em períodos quase feudais e migraram automaticamente para um governo socialista. E aí deu no que deu. Talvez seja por isso que esses governos realmente não conseguiram se sustentar. E você pode até falar, mas Cuba, etc. Mas, enfim, se a gente pegar a ideia de Marx, não ocorreu isso, não ocorreu como ele pensava. Por isso, nós devemos ter muito cuidado e usar certas nomenclaturas dentro do contexto da teoria de Marx. Porque você está vendo aí que existe uma sofisticação na teoria quando Marx colocou, quando pensou o seu Estado comunista. Os exemplos mundiais que nós temos históricos aí não seguiram os passos a qual Marx imaginava. Para Marx, por exemplo, se a gente pensar no sentido de Marx, é como se, por exemplo, os Estados Unidos, exemplo máximo de uma sociedade capitalista complexa, máximo. No conceito de Marx, um exemplo como dos Estados Unidos, ele pegaria esse capitalismo que é o topo dessa pirâmide do capital aí, do social capitalista complexa, e dentro dessa lógica de Marx, os Estados Unidos ele chegaria a um ponto onde não se sustentaria mais nem intrigas, também intrigas, mas essas lutas realmente de classe entre o proletariado e o dono de fábrica, elas não se sustentariam mais. E aí realmente a gente teria a eleição desses proletariados, aí teria a ditadura do proletariado e, consequentemente, posteriormente, a gente teria a instalação do comunismo propriamente dito. Então, ou seja, diversos teóricos acabam questionando se realmente a gente teve sequer um governo socialista. Comunismo a gente realmente nunca teve. Então, sequer a gente nem sabe se a gente pode dizer se a gente teve socialismo propriamente dito dentro dos conceitos que Marx desenvolveu, em termos de sociedade. Por quê? Para Marx, né, e é isso que ele diferencia de todas as outras pessoas que vão estudar o socialismo e o comunismo propriamente dito, porque a gente vai ter, na verdade, como a gente vai identificar que o Marx ele faz um estudo social do socialismo científico, né? Onde ele realmente vai estudar historicamente como a sociedade vai ter que seguir esse espaço para chegar realmente no ato comunista propriamente dito. Eu acho que a gente abordou nas outras aulas que eu ouso a dizer que Marx não esperava que o sistema capitalista, e o sistema capitalista em termos sociais que eu falo, ele tivesse um poder muito mutável perante todos esses fenômenos sociais que a gente acaba ocasionando. Porque para Marx dá muito a entender que ele dizia que essas sociedades extremamente capitalistas elas iam acabar chegando ao ponto que não ia se sustentar mais. Mas o que a gente vê, principalmente no fenômeno da qual que a gente está vivenciando agora, que o capitalismo ele é um sistema social que se reinventa muito. É impressionante isso, porque ele tem uma legitimidade muito grande, muito incumbida dentro do indivíduo, principalmente dos indivíduos ocidentais. E acaba que ele acaba se mudando, mutando muito de acordo com esses fenômenos que acabam ocorrendo perante a sociedade. E aí realmente a gente tem acaba refletindo muito sobre isso, o do que Marx acaba falando. Mas o importante é a gente entender que essa trilha até chegar ao Estado comunista e o que ele acreditava e o que ele lutava para isso acontecer. Porque para ele, nesse Estado comunista, não haveria sentido, por exemplo, a gente ter divisões salariais, porque não existiria nem isso. E isso, se a gente pensar e refletir realmente, por exemplo, isso é muito interessante. Se vocês refletirem, tipo, o médico, vamos refletir sobre isso. O médico é mais importante do que a pessoa que é catadora de lixo? Isso, vamos colocar isso numa reflexão bem pragmática. Se a gente for pensar realmente para um âmbito humano, é óbvio que a gente vai pensar que todos nós somos importantes perante a sociedade. Até porque a gente está aprendendo que cada pessoa é uma ferramenta crucial para o funcionamento da sociedade. Mas, por exemplo, vocês acham que a maior parte dos médicos aceitariam ganhar a mesma coisa que um gari? Ou que um gari, por exemplo, aceita. Ou que o médico ou que um médico aceitaria que um gari ganhasse a mesma coisa do que ele, provavelmente uma grande parte das pessoas não aceitariam isso. Porque dentro do governo, dentro da sociedade capitalista complexa, a gente hierarquiza esses papéis sociais. E essa hierarquização, ela é muito cruel,
Porque ela, muitas vezes, por causa dessas diferenças sociais e essas lacunas de mazelas sociais, a gente impossibilita que essas pessoas tenham algum tipo de acessão social. A gente tem exemplos, é óbvio, mas se você pensar, é, é, essas acessões sociais são dificílimas. E Marx coloca muito isso em xeque, porque o que acontece? O que ele imaginava dentro da sociedade comunista é que não existiria nem isso, eu tenho que ganhar mais, ou você ganhar menos, ou e vice-versa. Porque todos nós realmente exerceríamos papéis de igual importância. E isso, se a gente refletir, faz muito sentido. O médico é essencial à sociedade, mas o gari também é. Ou seja, qualquer papel social que o indivíduo exerça, ele vai ser de fundamental importância. O que a gente vê realmente é que, como ele coloca, é que dentro da sociedade capitalista, essa hierarquização acaba sendo prejudicial no sentido que ela vai ser sempre opressora para aquela que a gente classifica que é um papel social inferior ao papel social que a gente eleva a uma categoria diferenciada. Então, o que a gente vê também no sentido do direito é que ele critica também o direito em relação a isso, porque se esse direito é para todos, então realmente ele tem que ser valer a todos, porque realmente todos nós vamos ser iguais perante a lei, mas socialmente nós não somos iguais. E é isso que no marxismo ele coloca também em pauta. Vou explicar melhor. A gente pode ter a noção, obviamente, que o médico em Gari perante a lei, eles vão ter os mesmos direitos e tudo. Sendo que socialmente, o papel social que cada um exerce é diferenciado pela sociedade. Com certeza, a sociedade ela vai elevar muito mais em termos de hierarquia o médico do que o Gari. Por que isso? Porque houve uma construção de papel social opressor, onde a gente classifica certos trabalhos e certas relações de trabalhos mais importantes ou melhores do que outras. E é isso também uma das críticas de Marx quando ele desenvolve a sua teoria do comunismo e do socialismo. Marx busca constantemente a equalização desses papéis sociais. Eu não digo nem igualdade propriamente dito, também igualdade, mas é equidade também ele busca. E é esse desenvolvimento que a gente coloca muito de Marx. Muito mais do que levantar bandeira do marxismo. E a gente pode dizer, e vocês podem ter certeza disso, alunos, muitas das pessoas que se dizem marxistas ou levantam a bandeira do marxismo propriamente dito, não entendem, na verdade, o que o Marx realmente traz. É muito mais do que uma bandeira levantada. Ele, na verdade, ele faz literalmente, ele dá literalmente a ferramenta para que nós possamos sair do processo de alienação e criar consciência para a mudança social a qual nós estamos. Eu ouso a dizer que esse vai ser o grande legado de Marx para todo o pensamento, seja no âmbito da sociologia, seja no âmbito do direito, seja no âmbito da filosofia, seja no âmbito da economia e por aí por diante. O Marx ele propõe dar a ferramenta para que a gente consiga sair desse casulo de alienação e comece a pensar realmente em como é essa sociedade a qual nós estamos inseridos e pensar as relações de trabalho, porque essas relações de trabalho é que vão dar realmente o ponto de desenvolvimento dentro da própria sociedade. Não é a ideia propriamente dita, mas sim a ação. A ação que nós fazemos dentro da sociedade é que vai determinar a ideia e o contexto social. É bem aquela relação de infraestrutura e superestrutura que a gente aprendeu na aula passada. E essa vai ser um legado inigualável que o Marx vai proporcionar para que a gente continue realmente racionalizando e refletindo sobre em que realidade nós estamos. E no momento que a gente reflete sobre isso, e no momento que a gente entende sobre isso, a gente realmente ocasiona a luta de classes. Porque a gente ocasiona a não satisfação desse trabalhador que é oprimido e é esmagado por essa roda, essa válvula aí. E ele começa a entender que o papel social dele não é menor do que o do grande empresário. Ele é diferente, mas não menor ou inferior. E é isso que Marx propõe para que a gente racionalize. E é isso que Marx vai propor isso quando ele, a partir desse estudo, a partir dessa crítica tanto ao direito e esse desenvolvimento e essa influência que ele faz no direito do trabalho, mas essa crítica à sociedade capitalista propriamente dito,
E aí a proposição dele realmente montar uma sociedade comunista, né? Mas é importante frisar essas terminologias, as diferenciações entre socialismo, comunismo e principalmente as etapas a qual ele coloca. O Marx ele não coloca do nada, vamos ser uma sociedade comunista. Não, ele não faz isso. Ele prova a partir do seu estudo histórico que essa sociedade só dá para acontecer se, antes de tudo, a gente tem uma sociedade capitalista muito bem estruturada. Para no momento que a gente tiver essa sociedade capitalista muito bem estruturada, a gente perceber, saindo dessa alienação, o proletariado saindo dessa alienação e conseguindo as ferramentas certas para proporcionar a luta de classes, que sim, eu preciso fazer a mudança social, e essa mudança social só se dá a partir da luta de classes, e só dá a partir do embate realmente entre essas classes. Enfim, alunos, a gente está aqui encerrando a nossa terceira aula sobre Marx. Muita coisa pode ser dita ainda e a gente vai conversar e dialogar muito mais no nosso encontro. É, quero muito escutar vocês, do que vocês produziram das atividades, que realmente foi. Estou muito ansioso para que a gente reflita mais. E as próximas aulas vão ter muito a ver com o que Marx, Weber e Durkheim criaram, porque a gente vai entender esse funcionamento social e como essa estruturação social desenvolveu e influenciou diretamente o direito como a gente conhece hoje. Para vocês, alunos de direito, é essencial entenderem isso e refletirem sobre isso, porque o direito é intimamente influenciado sobre essa estruturação social, porque ele é um elemento dessa estruturação social. Agradeço mais uma aula com vocês. Fiquem em paz e a gente se vê no nosso encontro virtual. Espero com diversas reflexões. Até mais, pessoal.